Vamos lá então, amigos e amigos, doutores e doutoras, vamos falar de coisa boa, vamos falar de habeas corpus. Gente, primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre o habeas corpus são as hipóteses de cabimento do habeas corpus. Sempre cabe o habeas corpus, tá, gente? Vocês já aprenderam com certeza isso na faculdade, para cerceamento do direito de ir e vir. Então, por exemplo, você está fazendo uma apelação e nessa apelação, a apelação não tem pedido liminar, né? Não tem liminar na apelação. Aí nessa apelação, por exemplo, você está questionando o regime de pena, regime de cumprimento de pena, ou você está questionando a dosimetria da pena. Isso atinge diretamente o direito de ir e vir. Se ele ficar mais tempo preso do que deveria, né? Está atingindo diretamente o direito de ir e vir. Então, por exemplo, vamos dizer que você teve um cliente, foi condenado a tantos anos e você vai atacar nessa apelação a dosimetria da pena. Vai atacar, pode atacar também regime de cumprimento de pena, se você achar que está contra aí o 33, ou entendimentos doutrinários, enfim, aí vai do fundamento. Além da apelação, você vai fazer um HC com os mesmos fundamentos da apelação. Por quê? Se você for esperar uma apelação ser julgada pelo Tribunal de Justiça, seja ele de qualquer estado, praticamente você vai soltar esse cliente na execução. Porque a gente já vai ter benefícios na execução e você vai conseguir soltar ele numa progressão de regime. Então, façam também um HC com a mesma tese, batendo mais forte no cumprimento de pena e na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento de pena. Acontece muito. Primeira instância, a juiz ir lá e fixar uma pena para primário de 4 anos e pau, regime fechado. Se você fizer só a apelação, até ser julgada a apelação, ser revertido esse regime inicial de cumprimento de pena, você já vai tirar esse cliente na execução. Quer dizer, a sua apelação aí foi inócua. Então, faça junto com a apelação o habeas corpus, com o fundamento da dosimetria da pena e com o fundamento do regime inicial de cumprimento de pena. Fiquem muito atentos. Se vocês tiverem um cliente condenado em primeira instância, fiquem muito atentos quanto à dosimetria de pena e regime inicial de cumprimento de pena. 90% das vezes, os juízes de primeira instância vão pesar a caneta nesses dois fundamentos: cumprimento de pena e regime inicial de cumprimento de pena e dosimetria da pena, principalmente as frações das agravantes e das causas de aumento de pena. Eu recomendo sempre pegar essas agravantes, essas frações dessas agravantes, e verificar se nos casos similares, análogos, na jurisprudência dos tribunais superiores, se a fração não é muito menor do que aquela que o juiz de primeira instância fixou. Isso aqui, regra de ouro para vocês, olhar sempre dosimetria da pena, porque é uma coisa matemática e muitas vezes o STJ está fixando 1/6 e o juiz de primeira instância foi lá e colocou metade. Agravou a pena na metade, entendeu? Então, é aí que você vai ter que ver se tem fundamento a sua apelação, como é que está a jurisprudência dos tribunais superiores em relação a isso, e aí vai estar o fundamento do seu habeas corpus, tá certo? Agravo em execução. Estou na execução da pena, estou ali pedindo um regime, uma progressão de regime, pedindo algo aí no cumprimento de pena e foi negado pelo juiz da execução. Recurso cabível, agravo em execução. Agravo em execução tem liminar? Não tem. Agravo em execução, no Tribunal de Justiça de São Paulo está demorando mais para julgar que a apelação. Aí o que você vai fazer? Você vai deixar o cara preso lá com agravo em execução pendente? Até esse agravo em execução ser julgado, ele já está com tempo de livramento condicional de regime aberto. Você vai fazer um agravo em execução e vai fazer um HC junto. Com os mesmos fundamentos do agravo em execução, você vai falar nesse HC que você impetrou o agravo em execução, porém, como diz respeito ao direito de ir e vir do paciente e como não há pedido liminar em agravo em execução, impetra o presente remédio heróico para haver resguardado o direito de ir e vir do paciente. Então, duas hipóteses já
que a gente não costuma aprender na faculdade, em que cabe o HC. Normalmente a gente aprende na faculdade que o juiz de primeira instância mandou prender, você vai lá e entra com o HC. O desembargador manteve, você vai lá e sobe um HC para o STJ. Normalmente é assim. Então, e outra coisa, terceira hipótese, revisão criminal. Ah, mas o réu já tem trânsito em julgado da sentença condenatória. Posso entrar com HC? Pode. Pode entrar com HC. Se tiver algum fundamento de restrição do direito de ir e vir, revisão criminal que não tem liminar também e HC junto, tá certo? Então, apelação e HC, agravo execução e HC, revisão criminal e HC. São hipóteses que vocês têm que fazer na vida prática para você garantir o direito do seu cliente. Não adianta nada você colocar uma apelação que vai demorar 2 anos para ser julgada, não vai ter nenhum efeito prático, tá certo? Imediato para o seu cliente, né? E passarinho que está preso quer ser solto. Técnicas de HC, tá, gente? O HC, eu uso uma técnica que eu denomino de técnica da ementa mais 10. O que é essa técnica da ementa? Você fez o HC, tá aqui, HC, lá na segunda, na terceira folha é que tá o quê? O coração do seu HC, a sua tese principal. O que eu aconselho a fazer? Deixar uma ementa aqui já na entrada do HC, com um resumo da sua tese. Se for uma tese forte, que tiver uma jurisprudência favorável para você naquela casa julgadora, naquele Tribunal de Justiça, ou no Superior Tribunal de Justiça, ou no STF, golaço para você, entendeu? Porque na hora que o juiz, que o ministro, que o desembargador bateu o olho, pá, ele já vai vir, ó, já decidi de forma igual, né, em casos análogos, já decidi de forma favorável em casos análogos. E aí você já pode até falar nessa segunda e na terceira folha, é que você vai entregar toda a sua tese. Não faça suspense da sua tese de HC. Não faça muita introdução, muito preâmbulo, porque o cara não vai ter saco, falando português correto, de encontrar sua tese lá na 10ª, na 15ª folha. Ele tem milhares de HC para ver por dia, entendeu? O nosso judiciário está cheio de processos, de recursos diariamente. Isso aí não é novidade para ninguém, é fato público e notório. Então, não faça suspense, entregue sua tese nas primeiras laudas, porque se ele for ler, é muito mais provável que ele tenha atenção nas primeiras folhas do que lá no final, entendeu? Técnica das 10 laudas, nas primeiras 10 folhas, entregue toda a sua tese. Entregue toda a sua tese. Deixe as fundamentações, as notas de rodapé de doutrina para botar lá para trás. Nas primeiras 10 laudas, bata forte colocado na sua tese. Entendeu? Bata forte colocado na sua tese para que o desembargador ou o ministro bata o olho e fale, não, eu acho que isso aqui eu posso dar uma liminar. E a última, e não menos importante, né? Dica que eu tenho para você é sempre despachar. Despacha a sua liminar. Se tiver uma tese forte, uma tese boa, despache. Ligue para o desembargador, ligue para o ministro, fale com o ministro, fale com o assessor, com o juiz, assessor daquele ministro, assessor daquele desembargador, fale sobre a sua tese, pesquise a jurisprudência que aquele ministro responsável, relator, aquele desembargador relator, já decidiu em casos análogos. Como é que ele decide, você sabe? Conheça o juiz, mas conheça também o ministro e o desembargador, que vão conhecer principalmente os habeas corpus de vocês, tá certo? Eu vou fazer uma aula específica sobre sustentação oral, vou falar muito mais sobre isso, mas distribuiu o HC, sabe quem é o relator? Pesquise sobre o relator, saiba de onde ele veio, como ele decide, quais são as jurisprudências dele em casos parecidos com o seu, até para você já ir montando, já ir solidificando uma eventual sustentação oral. Porque aí você já vai saber o que falar, já terá elementos para você falar
a sua sustentação oral. Imagina que bom, que bonito você chega lá e fala, assim como já decidiu no HC número tal, 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 o eminente ministro Félix Fischer. Imagine que bonito, você com certeza vai se diferenciar nas sustentações orais, com certeza você vai chamar atenção. E da mesma forma, despachando uma liminar, liga para o assessor, às vezes você não vai conseguir falar com o ministro, isso é realidade, você vai conseguir falar com o juiz assessor. Quando era pessoalmente era mais fácil, você ficava lá na porta enquanto o ministro não te atendesse, você não arredava o pé de lá, então era mais fácil. Mas hoje em dia, como é por telefone, muitas vezes você não consegue falar com o ministro. Não, vou te falar, passar para o assessor dele, para o juiz que está assessorando ele. Então, às vezes é aquele juiz que vai dar a decisão mesmo, tá? Então, o efeito prático no caso aí é o mesmo. Então, você vai falar, olha, eu sei que ele já decidiu em casos assim, favoravelmente a minha tese, é exatamente igual ao caso, ao HC número tal, tal, tal. Já tem jurisprudência favorável nesse sentido. E fale sempre dos atributos pessoais do paciente, do réu, tá? Do seu cliente. Fale sempre porque, assim, o juiz é imparcial sim, o desembargador tem que ser imparcial sim, o ministro também. Porém, são seres humanos. Então, se você conseguir atingir a subjetividade desse desembargador, desse ministro, desse juiz, mostrando para ele que atrás daquele papel tem um ser humano, talvez você tenha aí muito mais chance de ter provimento no seu remédio heróico, no seu habeas corpus, tá certo? Então, recapitulando, quando cabe o HC? Apelação mais HC. Faz apelação? Faz o HC junto com a mesma tese. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho? Vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Mas o efeito prático aqui é totalmente outro. Tá? É totalmente outro. Agravo em execução. Negou algo na execução? Faça o agravo em execução. Porque é o recurso que está na lei. Decisão em execução desafia o recurso de agravo em execução. Mas faça também um habeas corpus com pedido de liminar. Revisão criminal. Ah, mas já transitou em julgado. Faça a revisão criminal se for o caso e faça também um habeas corpus. O remédio heróico sempre tem cabimento, tá? E no HC nunca se esqueça da técnica da ementa, faça o resumo na frente, grife o quanto for necessário, use os grifos a seu favor, chame atenção para aquilo que precisa de atenção do assessor, do ministro, do desembargador, de quem vai receber aquele HC. Lembre-se sempre que o seu habeas corpus é um em 1 milhão. Então, tem que ser chamada a atenção para onde precisa de atenção. Use os grifos, use o itálico, entendeu? Use o negrito, não tenha medo de parecer, vai ficar feio, vai ficar brega. Faça bonitinho lá na OAB. Depois que você tiver com a sua carteira, aí você abusa dos grifos e dos negritos para chamar atenção aonde precisa ser chamada a atenção, tá certo? Não esqueça da ementa, entregue a sua tese de defesa, entregue a sua tese do HC nas primeiras laudas, nas primeiras folhas, porque a chance é muito maior do desembargador, do ministro, do juiz ter atenção nas primeiras laudas do que lá profundo na 59ª página aqui. Porventura, se ele chegar até lá, né? Se a gente tiver sorte de lerem as primeiras 10 folhas, já estamos no lucro. Então, pense sempre assim, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de HC, uma aula 100% prática, tá certo? 100% o que acontece no dia a dia, o que vocês vão enfrentar no dia a dia de vocês como advogados. Aí, como montar o HC, cabeçalho, rodapé, quantas linhas de espaço, parágrafo, isso aí é lá no cursinho da OAB. Esse aqui é para a vida prática, para levar para a vida toda. Muito obrigada, até a próxima aula.